É uma luta interessante e altruísta, porque no final a gente está tentando lutar para construir algo melhor para os nossos descendentes. É o pacto intergeracional. Isso é muito legal. E com base então nessa motivação, você criou tudo isso que é hoje o ProArmas. Exatamente. Né? Mas eu queria também perguntar para você, naturalmente, grande parte do nosso público hoje que segue a gente tem uma visão bastante alinhada com o que a gente está conversando aqui na mesa. Sim, Né? sim. É como eu falo, você não vai explicar para a gente, vai explicar para as pessoas. Né? Você disse que o Estatuto do Desarmamento ele significava mais do que a retirada das armas. Muito mais. Explique melhor. Exatamente. O Estatuto do Desarmamento ele não foi feito para desarmar bandido, para tirar arma de bandido. Essa frase é uma frase de muito impacto, né? E daí você fala, pô, quem foi que falou? Foi o Benê Barbosa? Não. Foi o Fabrício Rebelo? Não. Pô, quem falou, né? Foi o Júlio, que é instrutor de tiro? Não. Essa frase quem falou foi o Márcio Tomás Bastos. Márcio Tomás Bastos era o ministro da Justiça na época do Lula ladrão. Então você vê que um dos pais do Estatuto de Desarmamento fala, e você colocar no YouTube agora, Márcio Tomás Bastos, Estatuto de Desarmamento, bandido. Você vai achar ele falando. Ele fala em alto e bom tom numa palestra, o Estatuto de Desarmamento não foi feito para desarmar bandido. Bom, então se eles mesmos que Isso tem evidência em vídeo? Tem em vídeo. Se você... Eu não sei se Pois não derrubou tem o nem seu canal se vergonha você mesmo? colocar. É escancarado. Ele não foi feito para desarmar bandido. A retórica era essa. Então, se o próprio pai da criança... Não, tô de boa. Se o próprio pai da criança fala que não foi feito para desarmar bandido, a gente tem uma premissa aqui. Não foi feito para desarmar bandido. E se você colocar no YouTube, você vai achar o vídeo. Aí vem a pergunta. Então, foi feito para para quem? quê? Aí nós vamos ver o que ele falou. Ele fala que foi feito para combater o que ele chama de homicídio eventual. Homicídio eventual é uma figura jurídica inexistente, tá? É homicídio de autoria conhecida. E aí ele fala que homicídio eventual, que é aquele que você atira no cunhado, que é do desentendimento no churrasco, na briga de boteco, na coisa de trânsito, parará, parará. Você fala, puxa, cara, realmente, vamos salvar o Brasil, desarmando todo mundo para impedir o homicídio eventual, porque o Estatuto de Desarmamento não foi feito para tirar arma de bandido. Aí você pega e fala, bom, eu tenho pelo menos 2 neurônios, ainda não como cocô, né? Ainda não ando de 4. É a expectativa. Ainda não voto no PT, então os degraus da sanidade, né? É comer cocô, andar de 4 e por último votar no PT. Então se você vota no PT, você já está andando de 4 comendo cocô. Mas enfim... Eu não estou dizendo em quem vocês têm que votar, mas estou dizendo em quem não votar. E o PT é a premissa básica para você ser um ser pensante. Mas sabe que isso é um engano que o pessoal tem com o sobrevivencialismo? Achando que o Júlio era bolsonarista na época da eleição. Cara. Não, era exatamente esse pensamento. A gente só não é tinha que votar no sobrevivencialista. PT. A gente quer como eu falei, sobreviver. mas Era uma estratégia de sobrevivência. para fugir Bolão, do caos. eu entrevisto Marina Silva, Isso, tá? Ninguém tranquilo. me chamou de marinista. Eu entrevisto Eduardo Bolsonaro. Ah, Agora eu mas- sou bolsonarista. Pois é. Então, Aí, quando eu falo, né, em um vídeo que eu não voto, eu pago multa, porque eu não acredito no sistema eleitoral, aí agora eu sou sei lá o quê. Não, você é anarquista, Agora eu sou saxofonista, anarcocapitalista. taxista, qualquer coisa. então o que o pessoal não entende na época, cara, que foi só uma estratégia para não botar aquele governo de novo. Né? Não era que nós defendíamos. Claro que ficou muito ali, né? Ele A defendia dicotomia armas, ficou muito marcada. né? Então se meio que misturou os ideais ali. Mas minha missão é sair daqui tentando mudar um pouco isso Mas em desculpa vocês. te cortar, não, continue seu relaxa. raciocínio. Se sinta em casa, bicho. Mostre-me qual Você é a se sinta missão. em casa. Se sinta em casa. Fica tranquilo. O que acontece? Então, se você tem 2 neurônios, bom, vamos fazer um raciocínio aqui. Você não é advogado nem você. Então vamos lá. Vocês já pararam para perceber que a Constituição brasileira é a Constituição garantista. Por quê? Porque ela foi escrita por um monte de cara que era bandido e foi feita para proteger bandidos, seja no administrativo, no judiciário ou mesmo na questão da polícia. Perceberam? Então no Brasil, se você tem advogado, você pode fazer praticamente qualquer coisa, você não vai preso. Prova disso é que tem alguém, que eu não vou dizer o nome, que tem sítios e triplex e escambau e dinheiro pra caralho e tá aí solto para roubar todo mundo de novo. Tá? Não disse o nome. O pessoal tem mais processo, não diz sensível. o nome. O pessoal mais sensível. Então o que acontece, tá? Nós temos esse regime constitucional. Nesse regime constitucional ele nos impõe uma política criminal que é a do direito penal mínimo. O que quer dizer?
O direito penal só toca aquilo que é fundamental como bem social, é o bem da vida da sociedade, tá? Diferente dos Estados Unidos, que é das janelas quebradas ou das bolas esmigalhadas, escolha a tradução que você quiser, onde é tolerância zero, que o Estado quer mostrar a sua presença para impor você o respeito. Então, tipo, pô, você tá com uma pedra na vidraça, você vai se lascar, que é para sentir a presença do Estado. Aqui é o oposto total disso. Então, tudo que funciona nos Estados Unidos, nós temos a mania de fazer exatamente o oposto. É bem interessante. Tudo que não presta lá, a gente tem a mania de copiar aqui. Mas, enfim, nós temos o direito, a Constituição garantista, o direito penal mínimo, e além disso, qual que é a outra consequência? É o protecionismo ao criminoso. Ele tem saidinha de Natal, ele tem... se ele passar 3 dias lendo quadrinho pornográfico, ele diminuindo a pena. Isso é real, tá? É mesmo? Se ele ler revista de mulher pelada 3 dias, é considerado leitura. Como ele não pode trabalhar, ele reduz 1 da pena. Pô, que vida... Eu acho que eu vou ser preso. Mas eu acho Pois que ele deve entender muito do que rola de baixar pena e liberdade que tem os presos. É cheio de coisa, cara. Tipo, você é condenado a 30 anos, você sai em 3. Mas calma, fica melhor. Fica melhor. Nós temos toda essa estrutura de legislação, beleza? Faz sentido eu tornar crime algo que sequer era crime, porque portar arma não era crime até 97, porque eu vou combater o homicídio eventual dentro de toda essa gama de protecionismo penal, que eu só vou tocar o direito penal, aquilo que é fundamental. Porra, agora pode gerar uma certa dúvida, talvez não faça tanto sentido, deixa eu te munir de algumas informações interessantes. Num país que chegou a bater 60 mil homicídios por ano, o chamado homicídio eventual, vamos usar o nome que o Márcio Thomas Bastos usou, corresponde a menos de 1% desses homicídios. A maioria são com intenção. De autoria desconhecida e tal, não é nesse ambiente doméstico, assim, Tá. igual ele fala. Não é no churrasco de Isso. entendimento. Briga, assalto, isso que vai. E aí o que acontece? Dentro desse 1%, menos da metade é com arma de fogo. Tá. Dentro desse menos da metade é com arma de fogo de origem lícita. Para você ter uma ideia, de 2016 a 2019 apreenderam mais de 44 mil armas no Rio de Janeiro, sendo que só 11 eram de origem lícita, o que corresponde a 0,02%, 0,22%. Então não existe essa correlação, você entendeu? Esses dados, eles são coletados com que base? Porque nós temos institutos que são completamente avessos a essas estatísticas. Não, esse aí veio da polícia do Rio de Janeiro, são dados oficiais. Tá. E aí o que acontece? E justamente isso, não existia, agora existe, o pessoal que está colhendo esses dados. E tem os CEPEDs do Fabrício, que também faz esse trabalho, muito melhor que o meu. E eu vou dar algumas informações também de alguns números que vêm do trabalho de pesquisa dele. Pois muito bem. Então você compreendeu que o número desses homicídios é ínfimo, tá? Dentro do universo. Sim. Agora deixa eu te dar muita informação legal. De todos os homicídios que acontecem no Brasil, menos de 10% são solucionados. Sim. Desses 10%, menos de 8% vão a juízo. Desses 8%, menos de 4% são julgados até o final. Desses 4%, menos de 2% cumprem pena, começam a cumprir pena. Desses 2%, menos de 1% cumpre a pena ao final. Então, tecnicamente, o crime compensa no país. Pra caralho. Então, peraí. Eu tenho toda essa estrutura para proteger criminoso e crio não só o crime de portar arma, mas crio todo o estatuto do desarmamento. Olha que nome bonito. É o marketing, né? E esse nome não existe, tá? Isso aí é criação da mídia. Se você procurar na lei, não tem. Tá? É a lei de controle de armas. E aí você cria o Estatuto do Desarmamento, esse nome pomposo, e ele não foi feito para desarmar bandido. Bom, nos venderam que ele foi feito para combater o homicídio eventual. Eu pergunto aos senhores, dá para acreditar que foi para isso, com os números que eu passei para vocês? Percentualmente é irrelevante. E aí, eu digo para vocês, morre mais gente no Brasil com sacola plástica de supermercado do que com arma de fogo de origem lícita. É sério, essa correlação, eu adoro esses dados curiosos. Mais de 2.000 pessoas morrem por ano por conta de sacola plástica de supermercado. E sabe quantos... Como? Sei lá, engole, enfia na cabeça, não faço ideia. Tem que se esforçar pessoal pra fazer que é isso. criativo. Tem aquela brincadeira de enfiar pelo nariz, tirar pela boca, sei lá. O pessoal é criativo pra fazer cagada. Tá. Mas enfim, e sabe quantas pessoas morrem por arma de fogo de origem lícita no Brasil? Não tem estatística, cara, porque não entra na curva.
É tão ínfimo que como que você vai documentar 0,022% das armas apreendidas? E aí você vai ter que... Só 11 eram de origem lícita. Dessas 11, todas foram apreendidas porque o registro estava vencido. Nenhuma estava envolvida em crime. E as outras todas que foram apreendidas são todas do mercado negro. E mais uma vez a gente remete à pergunta, então para quem o estatuto foi criado? Exatamente. Então a gente começou entendendo para que ele não serve. Tá. Ele não serve para desarmar bandido, como os próprios autores falaram, e é essa retórica que o STF usa hoje, falando que é para diminuir a criminalidade. Percebem? Eles, para passar, falam que não é esse o objetivo, porque iam, na origem, atacar a funcionalidade, porque não funciona, né, a eficácia, e agora que já implantaram, eles usam isso para defender. Não, é para diminuir o crime. É só narrativa. Então não foi feito para desarmar bandido e não foi feito para homicídio eventual. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Para que ele foi feito? E aí eu digo, tem método, tem forma e tem um objetivo. E se você analisar, quando começaram no Brasil as grandes intentadas armamentistas, começo da década de 90, coincide com a formação do Foro de São Paulo. E existe um projeto internacional de desarmamento das nações, capitaneado pela ONU. Se você for na frente da ONU, tem o quê? Um revólver com nó na ponta, enorme lá, bonitão. Para que tudo isso? Bom, o primeiro ponto é o seguinte, se eu quero te subjugar, Júlio... Tirei meus meios de defesa. A tua arma tá ali, não tá? Não. Não tá. Mas nem tá aí. Entendi. Você entendeu? Entendi. Exatamente. Não dá pra usar vocês como exemplo, mas eu posso assegurar aos senhores que a minha tá mais perto que a de vocês. Com certeza, acredito. É que você é magro, você vela bem. Mas eu sou gordo e tenho dificuldade. Mas enfim, para você entender, qual que é a primeira... Então, partindo do pressuposto que, em hipótese, vocês estejam armados, faz de conta que os senhores estão armados. O que eu preciso fazer para subjugá-los? Vocês estão em maior número e estão armados. Eu preciso desarmá-los, senão não vou conseguir subjugar vocês. Então, fazendo uma análise, se o seu terreno aqui fosse uma província, um pequeno país, um feudo, um estado, se eu quiser subjugar seu feudo, tá? E poder entrar de caminhonete e cantar pneu no seu mato sustentável mato tá ali, sustentável. que minha mulher brigou comigo que eu estacionei em cima do mato sustentável dele. O que eu preciso fazer? Desarmar vocês. Então você começa a entender, e analisando a história, que todas as civilizações que passaram por um regime ditatorial, antes de entrar no período do recrudescimento do regime, esse povo foi desarmado. Absolutamente desarmado. E aí você pode Isso escolher. é uma A imperativa? Isso é ideia um não fato? criar uma de resistência. fato, não teve nenhuma ditadura que não passou por um desarmamento. Primeiro você tem que tirar os meios de resistência. Então, eu acho muito interessante o exemplo da Alemanha, porque quando eu falo em clube de tiro, os caras falam, mas eu sou atleta do tiro, o que eu tenho a ver com isso? Bom, meu amigo, eu atiro em papel no final de semana, eu não sou atleta do tiro. Na Alemanha, o campeão olímpico de tiro foi desarmado. 3 anos depois dele ser desarmado, ele foi executado num campo de concentração. Ele era atleta do tiro, não você que atira em papel igual eu. Mas eu sou um campeão do não sei o que lá. Você é campeão olímpico? Igual o Felipe Vu lá. O Felipe, se desarmar, o Felipe é o atleta do tiro. O resto, bicho, é recreativo, por mais que você leve a sério. Mas, enfim, respeitando todos os atletas do tiro. Esse é um paradigma muito interessante. Se você pegar todos os regimes, por exemplo, Cuba. Cuba, primeiro, todo mundo, os camponeses, a revolta, a hora que o Estado conseguiram virar o golpe, agora todos entreguem suas armas, porque ninguém mais precisa ter arma, o Estado vai proteger vocês. Venezuela. Venezuela, antes de virar o que virou, passou por uma campanha de desarmamento, cujo texto é inspirado no nosso, cuja campanha foi feita por uma ONG brasileira, que é o Viva Rio, e logo depois, se vocês analisarem a linha do tempo, e vocês acompanharam isso, porque é recente, vocês vão ver que depois do desarmamento, aí que a coisa começou a ficar feia. E agora a Argentina caminha para o mesmo lado, e o Brasil ainda está muito desarmado, por isso é vítima da estrutura de desarmamento. Então, o primeiro objetivo nefasto, cruel do desarmamento, não é tirar arma de bandido efetivamente, mas é deixar você fragilizado para possibilitar que você seja subjugado. E aí deixar você vulnerável